E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Tempo de Mesa. Eu sou o Rafa Cis. Queria ler com você aqui Lucas 15, versículo 11, uma parábola bastante conhecida, chamada Parábola do Filho Pródigo, né? Do Filho Perdido. Na verdade, eu sou muito fã, né, dessa parábola. E se eu tivesse a liberdade, lógico, né, de colocar um título nessa parábola, eu colocaria do Pai Superstar, porque essa história conta a história de um super pai, né, que amou o seu filho. Mas vamos chegar lá. Diz assim, Lucas 15, versículo 11, diz: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Matem o novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu música e dança e perguntou a um dos servos: o que está acontecendo? O servo respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele lhe respondeu: todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando esse filho seu volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho? O pai lhe respondeu: meu filho, você sempre está comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar este dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Nossa, essa história, essa parábola que Jesus conta é maravilhosa e nos dá relatos importantíssimos sobre várias coisas aqui, mas eu quero me atentar aqui principalmente a como nós, em diversas partes da nossa caminhada, da nossa vida, nos comportamos, né, como o filho pródigo. Né? Alguns de nós saímos, né, da presença do nosso pai ali, de convívio, né, da presença de Deus. É impossível você sair, não tem lugar no mundo, no universo, na galáxia, ou em qualquer lugar que você possa se esconder dele. Mas em algum momento algum de nós pode ter se perdido no caminho, né? Mas não é sobre esse filho que eu quero falar. Eu quero falar do comportamento do irmão mais velho. Muitos de nós também não saímos da igreja, nascemos no evangelho, ou desde que nós entregamos a nossa vida para Jesus,
vivemos uma vida de busca, de serviço na igreja, estamos ali o tempo todo servindo, estamos fazendo o nosso melhor e achando ali, né, que estamos agradando o nosso Pai, mas quando vemos o nosso irmão que estava perdido voltar, nos iramos, porque o Pai mata um novilho gordo, um cabrito gordo para dar para ele, coloca um anel no dedo dele, ou seja, dá autoridade para ele, coloca sandália no pé dele, ou seja, dá um destino para ele. E a gente fica, por que isso? Eu tô aqui e tô servindo, olha como ele diz, como um escravo. Eu tô aqui como um escravo servindo e você nunca matou nada para mim. O pai fala, cara, tudo que eu tenho é seu. Agora que vem a grande sacada, preste atenção nisso aqui. Ele falou pro pai dele, eu sirvo você como um escravo e você nunca matou um novilho para mim. E o pai fala para ele o quê? Meu filho, tudo que eu tenho é seu. Nossa, o filho mais velho não entendeu ainda que ele era um filho. Ele se enxergava, como ele bem disse, como um escravo. Tenho trabalhado como um escravo. Então ele não se via como um filho. Por quê? Porque ele vivia uma vida baseada no que fazia, né? No que ele fazia, no que ele servia, e não em quem ele é ou quem ele era, né? Então, isso é uma tentação muito perigosa, é um lugar perigoso que nós, como filhos de Deus, podemos cair ou podemos estar nesse momento. Nós precisamos pedir ao Senhor para que mude a nossa mente, para que a gente se enxergue como o céu realmente nos enxerga. O céu nos enxerga como príncipes e princesas do reino, e nós precisamos mudar a nossa mente. Por quê? Porque sempre nós... Anota isso aqui para você gravar na sua parede, essa frase do Bill Johnson. Ele fala o seguinte, você sempre vai reproduzir ao seu redor o ambiente que você cultiva dentro de si. Você sempre vai reproduzir ao seu redor o ambiente que você cultiva dentro de si. Exemplo, Jesus dormindo numa tempestade. A tempestade estava em volta do barco de Jesus, não dentro de Jesus. Quando Jesus acorda, o que Jesus faz? Transborda a paz que habitava dentro dele para o mar. Ou seja, nós sempre iremos reproduzir a nosso redor o ambiente que nós cultivamos dentro de nós. E isso era o que o filho pródigo, o irmão mais velho do filho pródigo, estava ali demonstrando. O que estava dentro dele? Um pensamento religioso sobre o relacionamento que ele tinha com o pai dele. Ele achava que o pai dele o amaria pelo que ele fazia e não simplesmente por quem ele era. Quantos de nós caímos nessa cilada de que eu preciso fazer, eu preciso servir, eu preciso dar o meu melhor porque Deus me ama e Ele vai me amar mais. Cara, eu te falar uma verdade pra você aqui, isso pode te chocar agora, mas Deus nunca vai, eu acredito que Deus nunca vai nos amar mais do que Ele ama agora. Por quê, Rafa? Porque Ele já nos ama de uma forma absurdamente, não tem como nós explicarmos humanamente o amor de Deus por nós. Se você fosse criar um limite, é como se Ele já tivesse batido no teto, não tem mais para onde ir. Então nada do que você fizer ou deixar de fazer vai fazer com que o amor de Deus aumente ou diminua por você. Agora, existem pessoas que acham que precisam fazer coisas para que Deus as ame. E exatamente o exemplo desse filho mais velho. Ele achava que o pai dele o amaria porque ele servia como um escravo. E quando ele vê o pai dele
tratar o irmão dele, que estava perdido, sujo, gastando dinheiro com prostitutas, andando com porcos, vivendo a vida do modo louco, né? Ligou o modo on ali, louco, e foi vivendo o mundo. E ele decide voltar para casa, não para ter um tratamento de filho, mas ele fala: eu prefiro ser um servo na casa do meu pai do que ser qualquer coisa lá fora. Ele entendia o que era ser filho. Ele escolheu ir embora. Isso é muito importante você entender, que existe uma grande diferença, né, de filho pródigo para ovelha perdida. Principalmente se você é um evangelista que quer alcançar todo mundo, você precisa ter cuidado. Porque às vezes você está querendo trazer de volta um filho pródigo que ele não quer voltar por vontade própria. Ele quis ir embora. O filho pródigo, ele saiu de casa, tanto que ele volta sozinho para casa. Ele sabe o caminho de casa. Agora, a ovelha perdida não. A ovelha perdida, ela não sabe o que ela está fazendo, ela não sabe onde ela está. Ela está perdida, ela precisa de ajuda. Ela precisa de que alguém vá lá buscar de volta. Por isso que Jesus fala: deixei as 99 e vim buscar a ovelha perdida. Agora, o filho pródigo, o pai não vai buscar. Agora, o pai corre em direção a ele quando ele vê apontando o filho vindo para casa. O pai corre na direção dele, coloca um anel no dedo dele, vestes novas e uma sandália nova no pé dele. Nós não podemos viver com a mentalidade de escravo, porque o escravo se utiliza de habilidades de sobrevivência. Porque ele acredita que a vida é um grande mundo de cada um por si. Essa é a mentalidade do escravo, é cada um por si. Eles vivem no medo, lutando com a sensação que o poço está prestes a secar. Vou repetir essa frase aqui. Eles vivem no medo, lutando com a sensação de que o poço está prestes a secar. Eles não entenderam que a nossa provisão vem do Senhor. A pessoa que tem uma mentalidade de escrava, né, um espírito de escravo ali, não um espírito demoníaco, nada desse modelo de que nós precisamos orar para expulsar. Não. É uma forma de pensar, um pensamento, uma forma da mente da pessoa pensar sobre o mundo, sobre ela mesma e sobre Deus. Isso é um espírito de pobreza, uma mentalidade de pobreza, uma mentalidade de escravo. O escravo, um espírito de pobreza, geralmente conduz escravos a desenvolverem uma mentalidade de sobrevivência. O medo de falta, ele é baseado em mentiras. Até que essas mentiras sejam quebradas, as pessoas não conseguem reconhecer a provisão de Deus em suas vidas. Isso é muito sério. Enquanto a gente não entender que a provisão vem de Deus, nós vamos viver com medo da falta. Nós vamos viver com medo de que vai acabar. Você já viu quando você pega um cachorro na rua e se você tem cachorro, gato, qualquer animal que você tem em casa, se você pegar o seu animal que come regularmente, o meu cachorro, eu tenho um York, o nome dele é Jimmy, ele come 2 vezes ao dia, né? A recomendação dos veterinários é que ele coma 2 vezes ao dia. Então ele come de manhã e quando vai dormir à noite. Ele sabe, ele não fica latindo pedindo comida o dia inteiro. Por quê? Porque ele sabe que a hora que ele vai comer, o instinto dele sabe, no inconsciente dele lá, que ele vai comer de manhã e à noite. Agora, um cachorro que mora na rua não faz ideia da hora que ele vai comer novamente. Então, quando você bota lá um saco de ração de 20 quilos, ele vai tentar comer aquele de 20 quilos de uma vez só. Vai morrer, vai passar mal, mas ele vai tentar comer. Por quê? Porque o instinto dele está dizendo: você não sabe quando é a próxima refeição. O nosso sistema também funciona dessa forma. Eu não sou nutricionista. Se tiver algum nutricionista aqui, pode me corrigir. Mas eu conversando com meu irmão na época estava fazendo uma dieta para perder peso. E a nutricionista mandou ele comer regularmente com espaços menores de tempo. E eu pesquisando sobre isso, eu fui ver que o nosso sistema, ele é parecido, ele tem um modo de sobrevivência, né? Que se você não come, se você faz dieta de não comer, ou você trabalha tanto e só pode comer de manhã, e às vezes não come na hora do almoço rápido, e você só come aquelas refeições bem rápidas, e você fala: não sei por que eu estou engordando, porque eu como pouco,
né? E eu como 2 vezes no dia, 3 vezes ao dia, bem pouquinho e engordo, não sei por quê. É porque o nosso organismo está produzindo gordura para sobreviver. Porque nosso organismo, ele tem um mecanismo que pensa assim, ele não está comendo, então eu preciso produzir gordura para esse corpo não morrer. Agora, quando você come com espaços menores de tempo, ele não precisa acumular gordura, porque ele sabe que está entrando comida. Vai entrar daqui a meia hora, entra comida de novo, daqui a 3 horas entra comida de novo. Então, automaticamente, ele vai queimando gordura e não fica com reservas. É a mesma coisa com a pessoa que tem retenção líquida, né? A pessoa que tem retenção líquida, qual é o segredo que os médicos, né, que eu li sobre isso, e se tiver algum médico também aqui, se eu tiver errado sobre isso, me corrija por favor, mas o que eu li e diz o seguinte: se você tem retenção líquida, o que você precisa fazer para melhorar a sua retenção líquida? Beber água. Ué, mas como assim? Já estou retendo líquido, como é que eu vou beber água? É o mesmo processo. O seu corpo vai entender que você não precisa acumular água porque tem água entrando. A água vai vir sempre. Então, quando nós temos essa mentalidade de que nós não precisamos guardar nossos recursos com todas as forças, eu não posso ofertar, eu não posso abençoar a vida do irmão, eu não posso comprar uma cesta básica para abençoar alguém, eu não posso dar o que eu tenho, o que o Senhor me pediu para ofertar na vida de alguém, porque eu só tenho isso e vai acabar e eu não vou ter mais. Quando na verdade, quando você dá, você recebe mais em dobro, em triplo, 100 vezes mais. A Bíblia diz que o segredo de você receber, de você colher, é plantar primeiro. Então nós precisamos plantar, e essa mentalidade precisa ser destruída, porque se você desenvolver uma mentalidade de sobrevivência, de escravidão, de servo, não de filho, você não vai conseguir reconhecer a provisão de Deus na sua vida. Continuando aqui sobre o filho pródigo: por que raios o irmão mais velho saiu à espera de seu pai para lhe dar uma cabra quando ele possuía uma fazenda inteira? Ele falhou em reconhecer que era um filho e não um servo. A revelação da nossa verdadeira identidade irá destruir o espírito de pobreza em nossas vidas. Até que isso aconteça, vamos continuar a pensar que há limites sobre o que podemos ter. Como resultado, ficamos com ciúmes de quem recebe algo que nós não temos. Isso transborda para todos os aspectos da nossa vida, incluindo trabalho, amigos e posições dentro da igreja. Nós precisamos entender que nós somos filhos de Deus. Nós somos amados por quem nós somos. Então quer dizer que não preciso mais servir, Rafa? É isso que você quer me dizer? Não. Eu estou dizendo que você não vai servir. Você precisa colocar o coração no lugar certo para servir. Você não vai servir para que Deus te ame. Na verdade, você serve porque você o ama e você sabe que Ele te ama. É por isso, Deus, antes de te dar um serviço, preste atenção nisso aqui. Deus, antes de te dar um serviço, Ele vai te dar um coração para servir. Antes dele te dar um serviço, Ele vai te dar um coração para servir. Paulo diz assim, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo suas riquezas em glória por Cristo Jesus. Filipenses 4,19. Deus suprirá nossas necessidades segundo suas riquezas em glória. Ele não está suprindo conforme a minha necessidade, mas segundo as suas riquezas. Deixa eu te falar um segredo aqui, para que você possa romper a sua vida, destravar a sua vida, de repente financeira, ou você viver uma vida próspera. Na verdade, quando eu falo vida próspera, as pessoas não entendem que prosperidade não tem a ver com dinheiro. Não tem a ver com ter bens materiais, né? Na verdade, não é isso. Você pode ser rico e não ser próspero, né? Você pode ser pobre, né, financeiramente, não ser rico financeiramente e não ser próspero também. Prosperidade é um estado de espírito. Você entender de quem você é filho e saber que você nasceu para uma missão, para cumprir esse mundo. Você tem uma missão nesse mundo e tudo que Deus coloca na sua mão, todos os recursos, são para cumprir a sua missão. Tudo que Deus te dá é para você cumprir a sua missão com excelência. Então, existe algo que precisamos entender sobre isso, que é que Deus não se move por necessidade. Vou repetir. Deus não se move
por necessidade. Deus se move por fé. Não adianta você ficar no seu canto aí chorando agora, Senhor, pelo amor de Deus, me ajuda, eu tô aqui no desespero, eu vou sofrer, eu vou morrer, eu vou falir. Cara, Deus não age por necessidade, Ele age por fé. Eu não vi nenhum versículo na Bíblia, se eu tiver errado você me envie, mas eu não vi na Bíblia, não vejo, esses anos todos de evangelho, eu nunca vi Deus se mover por necessidade na vida de ninguém. Ele sempre se move por fé, passos de fé, né? Tem até alguma coisa que a gente fala que Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de atitudes. Por quê? Porque você precisa se mover em fé. A viúva, imagina agora a viúva no momento da oferta que Jesus estava assistindo, e os ricos naquela época não tinham cédulas, nem pix, então os homens traziam seus cestos cheios de moedas. Imagina aquela barulheira, que moeda caindo, fazendo todo um estardalhaço ali, e Jesus só de olho, e vem a viúva e coloca 2 moedas, e Jesus falou, essa mulher foi a que deu mais, porque ela deu tudo o que ela possuía. E a grande mensagem que ela está enviando ali para as pessoas, né, e para Jesus é: eu estou dando tudo que eu tenho, porque tudo que eu tenho foi você que me deu, e tudo que eu tenho é seu. Ou seja, o Senhor é meu pastor e eu não terei falta de nada, nada vai me faltar, porque Ele é o meu pastor. Se Deus é meu pastor, Ele está me pastoreando para verdes pastos. E se a gente ainda não está andando, se estamos em dificuldades, quer dizer que a gente não chegou nos verdes pastos ainda, ou que a provisão que Ele mandou, que Ele não mandou ainda, Ele ainda vai enviar. Então nós precisamos viver de fé, porque se nós pararmos de viver pela fé, quando a gente começa a receber uma renda regular, então a gente reduz a nossa provisão, a nossa capacidade de fazer acontecer, ao invés de confiar na capacidade do Senhor de prover. A verdade é que o homem, ele não é medido pelo que ele tem, mas pelo que o tem. Como eu estava dizendo aqui, esse livro chama Os Caminhos da Realeza, que eu estou fazendo alguns pontos aqui, do Chris Valentin com o Bill Johnson. Ele fala o seguinte, só para reforçar sobre o que eu falei sobre prosperidade: existe uma diferença entre ser rico e ser próspero. As pessoas prósperas se recusam a serem reduzidas a seus aspectos, saldos financeiros, e suas riquezas não as têm. Elas não se preocupam com o dinheiro, porque sabem que sempre haverá o suficiente. A autoestima das pessoas ricas está diretamente ligada ao demonstrativo de lucros e perdas delas. Quando um pobre recebe uma grande capacidade de dinheiro, uma grande quantidade de dinheiro, a pergunta que precisa ser respondida é... Aqui, para a gente ir caminhando para o final, essa pergunta é assim, profunda e faz a gente pensar. Quando um pobre recebe uma grande quantidade de dinheiro, a pergunta que precisa ser respondida é: Deus ganhou uma fortuna ou perdeu um homem? Vou repetir. Deus ganhou uma fortuna ou perdeu um homem? Pobres muitas vezes perdem de vistas suas prioridades quando recebem dinheiro, mas príncipes, quando eu falo de pobre, gente, é mentalidade de pobreza, porque príncipes não extraem sua identidade a partir do que têm, porque sabem que a sua identidade não depende de seu desempenho ou de suas posses. Príncipes possuem coisas, mas nunca deixam que as coisas os possuam. O resultado é que eles são capazes de experimentar a vida sem as preocupações que Jesus lhe prometeu, e são livres para buscar primeiro o reino dos céus, o reino de Deus, sabendo que tudo o mais que nós precisamos nos serão acrescentados. Quando você se vê e entende que você é um príncipe do céu, uma princesa do céu, você sabe que primeiro temos que buscar o reino de Deus e todas as demais coisas nos serão acrescentados. Essa é a mentalidade de pobreza, de escravo, de que acha de que eu preciso fazer para Deus. Uma coisa está totalmente ligada na outra, do que a gente começou a falar sobre o filho pródigo. Então, eu quero te encorajar nesse momento a orar
para que o Senhor, se existe algum aspecto na sua vida que está preso aí ainda nisso, que acha que o mundo não é farto, que acha que o mundo é escasso, que se o seu irmão for abençoado, vai te roubar sua bênção, vai faltar no seu. Em nome de Jesus Cristo, eu quero quebrar isso agora na sua vida. O mundo é abundante, Jesus é nosso pastor e nada nos faltará. Tudo que nós temos e recebemos é para cumprir a nossa missão, e nós não podemos cumprir essa missão com mentalidade de escravidão, mas com uma mentalidade de filhos, com uma mentalidade próspera, uma mentalidade rica. Olha, vou te dar agora, para finalizar, vou te dar definição da mentalidade próspera e mentalidade de riqueza e de pobreza. A mentalidade de riqueza sempre pensa no que o dinheiro dele pode comprar, no que ele pode ter, quando na verdade as coisas que o tem, né? A mentalidade de pobreza é sempre que você pensa no que o seu dinheiro não pode comprar. Você não olha para o que você já tem, mas você sempre olha para o que você não pode ter. Agora, a mentalidade próspera é uma mentalidade de gratidão e sempre pensando em como eu posso fazer coisas para mudar o mundo, como eu posso fazer coisas para que pessoas possam ser impactadas, pessoas possam ser amadas. Essa é a grande diferença. Quando nós temos uma mentalidade de escravidão, nós achamos que o Deus é o nosso Senhor somente. Nós servimos a Ele porque nós o amamos. Nós servimos o nosso papai. Deus é o seu papai antes de todas as coisas. Ele é o seu pai e te ama, e tem uma sandália nova para os seus pés, tem um anel novo para o seu dedo e roupas novas para você, uma mesa farta junto com ele. A grande importância desse momento é que Deus coloca uma mesa farta não para que você simplesmente coma e se farte, mas que você tenha momentos de comunhão com Ele, porque não existe lugar melhor para ter tempo de comunhão do que na mesa. Por isso que esse podcast chama Tempo de Mesa com Rafa Assis. Muito obrigado pelo seu tempo, que Deus te abençoe, que você possa refletir, e se fez sentido para você esse episódio, eu quero te encorajar a enviar para mais amigos, envie para mais pessoas, para que pessoas que você conhece, que você ama, possam ter a mentalidade de religiosidade, de escravo, destruída, e comece a se ver, as pessoas começam a se enxergar como príncipe e princesa do reino, como realmente são, né? Então que Deus te abençoe. Não se enxergue mais como um irmão mais velho do filho pródigo, que você precisa fazer algo, que você é julgado pelo que você faz, porque Deus vai te amar pelo que você faz. Não, Deus te ama pelo que você é, e você faz o que faz porque você o ama de volta. Deus te abençoe e até o nosso próximo episódio, Tempo de Mesa com Rafa Assis.